Oi, hoje estamos aqui na Lagoa de Iguabinha para gravar o quarto capítulo do livro Quando o Poder e o Potencial se Encontram. E aí, o poder e o potencial já foi encontrado na sua vida? Você já achou o propósito de Deus para você? Ainda não. Não desista. Leia a palavra de Deus. Esse livro irá apenas te auxiliar a entender o seu propósito. Mas a nossa base, aquilo que vai nos direcionar ao nosso propósito, é a palavra de Deus. Então, medite na palavra de Deus. Vamos à leitura de hoje. O propósito está além de você e de mim. Está além de nossos grandes intervalos, de nossos sucessos, de nossas conquistas e de nossas vitórias. Capítulo 4. Eleve sua compreensão do propósito. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Atos 13:36. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração anunciará as tuas proezas. Salmos 145:4. Sua posição no processo divino. Mas o que se gloriar? Glorie-se nisto, em me conhecer. Jeremias 9:24. Uma vez que reconhecemos que Deus está orquestrando um quebra-cabeça principal, começamos a viver de modo bem diferente. Por quê? Porque nenhum momento é arbitrário. A aleatoriedade não faz parte da equação. Não acordamos somente para andar como sonâmbulos ao longo de nosso dia, só para voltar para casa, dormir, acordar e começar todo o processo de novo. Deus está elevando sua perspectiva em relação ao seu propósito, pois existem sementes que cumprem o seu propósito em cada despertar de sua vida. A cada momento vem uma compreensão maior do seu propósito, revelador. Você caminha com Deus que fala. Esta é a sua glória, que o conheça e compreenda seu plano revelador e monte o quebra-cabeça. Quero que estudemos o processo no qual o Senhor começa a montar o jogo. Essa interseção é onde o poder colide com o potencial e nos empurra para o propósito. Primeiro, compreenda que há um processo divino em montar o quebra-cabeça. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João 1:1 e 2. O Verbo é o Logos. No princípio, vemos que o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. No princípio, o Logos era a estratégia e a estratégia estava com Deus e a estratégia era Deus. E, por causa de sua estratégia divina, ele o impulsiona para encaixar-se no lugar, no tempo e no futuro em particular. Ele, então, o chama para conhecer quem precisa conhecer exatamente quando necessita encontrá-lo, para desenhar e recolher as peças do quebra-cabeça do seu propósito na terra. O nosso Deus é o mestre estrategista. Tudo o que ele faz transborda de intencionalidade. Deus não é o autor da coincidência.
Ele é o escultor da providência. Você deve manter seus olhos na estratégia divina. Se não os mantiver, correrá o risco de adotar a perspectiva de Elias. Embora estejamos estudando a transferência que aconteceu entre Elias e Eliseu durante os dias finais e de ouro de Elias na terra, esse profeta do poder viveu alguns momentos de profundo desespero. Por quê? Porque ele desviou sua visão do propósito, o panorama do propósito. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 19:4. Por que Elias quis morrer? Porque algo estava faltando e ele não conseguia entender o que era. Seu sofrimento começa a indicar seu propósito. No auge da história, ele tinha ido o mais distante que pôde, sem se encontrar com Eliseu. E no mesmo capítulo 1 Reis 19, que Elias vive alguns de seus momentos mais sombrios, assim como o seu melhor momento. Alguém poderia pensar que o melhor instante do profeta antecedera esse capítulo, quando ele pediu fogo do céu. Viveu uma demonstração milagrosa do poder do Senhor e matou os falsos profetas de Baal. O Senhor o usou para impactar de modo dramático o cenário espiritual de toda a região. Tudo em um único acontecimento. Ainda no capítulo posterior, vemos o mesmo homem que teve uma vitória impressionante sofrer sob uma depressão terrível. Como isso era possível? Por mais incrível que a vitória no Monte Carmelo tenha sido, esse não era o momento em que o poder se encontraria com o potencial. Não seja enganado. Alguns momentos que parecem ser mais adequados para o propósito podem, na verdade, distraí-lo de cumprir o seu propósito. Não se acomode com um bom momento. Comemore o progresso e a vitória, mas não presuma, por engano, que uma única demonstração do poder de Deus é a realização do seu propósito. Pelo contrário, isso serve como um marco em seu caminho para cumprir seu grande propósito. Há um panorama do propósito na vida de Elias maior do que simplesmente vivenciar a vitória, mais importante contra os profetas de Baal no Monte Carmelo. Teria sido fácil para Elias presumir por engano que a vitória daquele tamanho era, na verdade, a realização de seu propósito na terra. Talvez ele se entretera com tal processo de reflexão. Contudo, quando nos contentamos com aquilo que é pequeno e Deus tem algo maior, a dor e o gemido em nosso ser começam a desviar-nos de nossos desertos. Elias não só estava fisicamente em um deserto, mas também em um deserto mental. O propósito da vida de Elias não foi cumprido ao simplesmente pedir fogo do céu e destruir os falsos profetas de Baal. Da mesma forma, seu propósito não será cumprido por meio de algumas façanhas notáveis que você faz, um ato poderoso ou algum tipo de proeza espetacular. Embora sejam ordenados e orquestrados pelo Senhor, são momentos que desaparecem no futuro.
As demonstrações do poder são passageiras, mas as transferências de poder despertam o potencial nos outros. Era isso que Elias estava esperando. Ele só não entendeu naquele momento. Lembre-se de que o ponto de vista de Deus inclui muito mais do que os olhos humanos são capazes de ver. É tentador acomodar-se na vitória de ontem, quando na verdade Deus tem uma vitória maior preparada. Ele é o Senhor das obras maiores. Deus tem algo melhor. Sua visão não é para algo súbito ou que pode ser esquecido, mas sim para algo aceito e sobrenatural. Foi para isso que ele preparou Elias e até usou um pouco do sofrimento do profeta para posicioná-lo a fim de ungir seu sucessor, Eliseu. A natureza multidimensional do seu propósito. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. Sua vitória no Monte Carmelo não deve ser escalável. Por quê? Porque seu propósito não está envolto em um único evento. Pelo contrário, é sua participação em um processo constante e que se desenrola no decorrer de sua vida. Existem marcos ao longo do caminho, mas não podemos confundir um marco com a conclusão. Talvez Elias tenha considerado sua vitória impetuosa como a conclusão do propósito, quando na verdade era uma parte do quebra-cabeça celestial para a vida dele e a contribuição total do propósito do Senhor na terra. O nosso problema é que geralmente confundimos as grandes vitórias com o quebra-cabeça inteiro e então ficamos decepcionados quando uma vitória maior não está perto para continuarmos com o mesmo impulso. Começamos redefinindo o nosso propósito, não pela orquestração divina do plano revelador do Senhor, mas sim pelo tamanho e pela extensão das nossas vitórias, dos nossos milagres e das nossas bênçãos. Lembre-se de que todos são partes integrais e essenciais de uma jornada. Contudo, quando presumimos que aquela parte da jornada se tornou a jornada toda, posicionamo-nos para viver decepcionados perpetuamente. Então, o objetivo do nosso propósito é reduzido a algo que aconteceu no passado. Logo após sua chegada, surge um futuro ameaçador. Pense nisso por um instante. O que acontece quando cremos que nossos melhores dias e as maiores vitórias estão no passado e não no futuro? Paramos de prosseguir, pois não vemos potencial em um momento adiante. Esse é o perigo de acreditar que o propósito está cumprido em um acontecimento ou em um momento marcante. Há muito mais para o seu propósito na terra do que uma conquista ou um milagre, por mais espetacular ou mais importante que pareça. É como crer que uma peça do quebra-cabeça é o jogo inteiro e ainda o Senhor, em sua misericórdia, dá-nos a visão para enxergar que a peça do jogo tem bordas interconectadas, aguardando uma parte correspondente. Você sabe que essa parte correspondente aguarda uma peça complementar e assim por diante. É por isso que creio que
A analogia do quebra-cabeça é bem útil para reconhecer o fluir e o desenrolar do propósito do Altíssimo em nossa vida. Sendo assim, se presumimos que uma única vitória ou um acontecimento importante em nossa vida sinaliza a conclusão total do nosso propósito divino, Deus é rápido para lembrar-nos de que presumimos que o todo é só uma parte essencial, mas ainda uma parte. Ele nos dá olhos para que vejamos as pontas salientes nas peças que devem ser conectadas e unidas a outras peças. Ele nos dá a capacidade de ver e entender que o todo realmente tem partes ausentes. Você sabe que uma peça tem bordas e extremidades desfalcadas para serem complementadas por uma peça correspondente? Da mesma forma, sua conquista tem partes desfalcadas, seja o que for. Uma conquista, uma bênção, um milagre, uma vitória, uma promoção, um aumento. O propósito do Senhor é maior e mais elevado. Um fato é simplesmente uma peça do seu quebra-cabeça do propósito. Uma vitória ajuda a complementá-lo, mas é inadequado disfarçar a imagem toda. Não se engane, os acontecimentos nos colocam no propósito. As conquistas escoltam-nos de um nível para o outro. Os milagres excedem a lei natural e nos põem em lugares nos quais não teríamos chegado sozinhos. Comemoramos os momentos sem confundi-los com a obra-prima máxima do projeto divino. Administramos cada acontecimento importante que ocorre como um empurrão que nos conduz de uma dimensão a outra, de um âmbito de glória ao outro. Não acampamos no Monte Carmelo, nem construímos um monumento para cada milagre. Mesmo os extraordinários, mesmo aqueles em que o fogo cai, não devemos levantar uma tenda e tentar viver no passado, quando de fato o hoje está diante de nós. Olhar sem propósito para um futuro incerto. Em vez disso, temos de ver os catalisadores pelo que são e aceitar a capacidade de seguir na rota do Senhor para a nossa vitória. A natureza multigeracional do seu propósito. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44, 3. Do mesmo modo, admitimos que um único acontecimento importante poderia capturar o cumprimento do nosso propósito e limitamos severamente a expressão do propósito quando damos ênfase somente a uma pessoa ou a uma única geração. O propósito está além de você e de mim. Está além de nossos grandes intervalos, de nossos sucessos, de nossas conquistas e de nossas vitórias. Semelhantemente, o propósito está além de Elias, pois sua manifestação e seu cumprimento estavam além de uma única geração. Quando você encontra o poder de Deus, o objeto da transformação não é só você, mesmo que seja atingido e marcado, e seu potencial seja despertado, você entra no fluxo de algo que está acontecendo antes de ter entrado no cenário e vai continuar quando terminar.
Ele é o Deus que derrama seu espírito nos descendentes dos descendentes. Deixamos passar o alvo quando elevamos inadequadamente um único indivíduo em um memorial, sem reconhecer o papel em que ele atuou no cumprimento contínuo do propósito em que serviu. Servimos ao propósito, porque servimos a Deus. Lembre-se de que o Senhor é o Deus do propósito. Estamos aqui para servir a seu propósito e não a outra questão. Pense no rei Davi. As Escrituras descrevem tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus. Atos 13:36. Até a frase no seu tempo leva a conotação de que o propósito está além de nós. O propósito não nos serve, nós servimos a Ele. Atentemo-nos a isso, voltemos nossa vida ao propósito. Não coloquemos exigências nele, nem o ditemos. Pelo contrário, deixemo-lo ditar para nós enquanto servimos ao propósito do Senhor em nossa própria geração, desempenhando um papel vital no grande plano de Deus. Você serve a um Deus multigeracional. Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ao servirmos ao propósito do Senhor, submetemo-nos ao seu plano. Servir a um propósito não é um convite para comemorar um status. Servir ao propósito é um chamado para colocar tudo aos pés de Jesus e dizer: estou a serviço do Rei. No momento em que tiramos nossos olhos do propósito maior de Deus e de seu impacto multigeracional, deparamos-nos com dois perigos. Foco inapropriado na humanidade. E 2, dificuldade na continuação geracional dos propósitos de Deus. Quando tiramos nossos olhos da natureza multigeracional do nosso propósito, podemos enganar-nos acreditando que seremos unicamente responsáveis por executar nosso propósito. Isso é tanto opressor quanto repleto de arrogância. É opressor acreditar que salvar o mundo inteiro é uma responsabilidade que está sob nossos ombros, mas também é muito arrogante presumir que temos a capacidade de executar sozinhos o propósito do tamanho de Deus. Devemos ser cuidadosos para ver-nos sempre no contexto geral do quebra-cabeça maior. Cada pessoa é uma peça interconectada, ligada às outras gerações. Quando alguém é separado no seu lugar certo, no desenvolvimento de um propósito, fica elevado além da conveniência. A peça termina recebendo um reconhecimento inapropriado, pois é o quebra-cabeça finalizado que solucionou o problema. Este estava incompleto e o processo conduziu à conclusão. O processo está diante de você e de mim. Ele envolve gerações montando as peças para completar o quebra-cabeça. Por um lado, há um jogo com peças ausentes. Contudo, quanto mais as peças se inserirem no quebra-cabeça, mais o propósito se concretizará e será finalmente cumprido. Todavia, pense em como seria ridículo presumir que só uma peça seria capaz de completar o quebra-cabeça. Isso seria acreditar em uma mentira e viver na ilusão. Somos partes integrantes e interconectadas que completam o quebra-cabeça mais glorioso concebível. O quebra-cabeça do propósito de Deus
sendo cumprido na terra. O grande quebra-cabeça do propósito de Deus destaca 2 métodos primários de interconexão entre as peças. Primeiro, estamos interconectados uns aos outros em nossa geração presente, reconhecendo quais são os dons, os talentos, as habilidades e os recursos que as outras pessoas provêm ao complementar quem elas são e, do mesmo modo, o que provemos complementa quem elas são. Segundo, reconhecemos como nossa geração está interconectada de forma vital com as gerações futuras. No Salmo 145:4, temos um dos vários exemplos ao longo das Escrituras que revelam a visão divina para as gerações interconectadas. Esse foi o propósito do Senhor ao fazer Elias encontrar com Eliseu. O quebra-cabeça não termina com Elias. Seria tentador olhar por meio dos anais da história e colocar nossos olhos naquele homem poderoso em seu momento. Muitos de nós colocamos, na verdade, olhamos para a vida de alguém que Deus usou poderosamente e damos muita ênfase àquela pessoa, quando na verdade devemos olhar para o propósito dela. O propósito não começa com aquela pessoa e também não termina com ela. Enquanto honramos o chamado de Deus sobre alguém, devemos dar um passo adiante e decifrar a parte do quebra-cabeça em que ele serviu naquela geração. Por quê? Porque isso nos dará uma pista de como o propósito se desenrolará. O mistério divino de conquistar poder, milagres e transformações culturais não termina com Elias. Na verdade, ele cresceu no momento em que a capa tocou Eliseu. Isso também serve para a obra de Deus nesta hora em sua vida. Se deseja tomar seu lugar como condutor do propósito do Senhor, deve reconhecer que o propósito vai além de si mesmo e de sua geração. Reflexões. 1. O que é o panorama do propósito de Deus para você? 2. Como seu propósito tem várias dimensões diferentes. 3. Descreva como você entende o propósito multigeracional. E aí? Escreva o que o propósito multigeracional tem para você. Faz sentido para você. O poder de Deus, ele não acaba só em você. Ele passa de geração em geração. Muito, muito, muito além. Muito além. Irá para os nossos netos, bisnetos, tataranetos. Por mais que você olhe para a sua geração futura e você olhe e você pense, mas meu filho ainda não serve o Senhor, minha filha, minha nora, meus netos ainda não servem o Senhor, mas eles servirão. Eles serão homens e mulheres de Deus, se nós, na nossa geração, fizermos a nossa parte. Como Elias fez, como Eliseu fez. Eles clamaram ao Senhor, como Davi clamou ao Senhor, como Davi se arrependeu dos seus pecados e clamou ao Senhor e pediu perdão, se arrependeu de suas falhas. Devemos nos arrepender, devemos nos voltar para o Senhor, nos arrepender, ajoelhar, clamar o nome do Senhor, pedir misericórdia a Ele pela nossa casa e proclamar o nome do Senhor aonde quer que nós formos. Vamos orar para agradecer ao Senhor. Se você ainda não curtiu, não compartilhou e não se inscreveu, vá lá. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Senhor, muito obrigada por esse dia de leitura. Obrigada, Senhor, por estar, Senhor, oh Deus, a caminho do meu propósito.
Obrigada porque o Senhor tem me direcionado. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado com a minha casa. Obrigada pelo teu cuidado com a minha família. Continua, Pai, comigo, com a minha casa, com cada um, Pai, que tem acompanhado essas leituras. Abençoa, Pai, a cada um dos teus filhos. Nos ajuda, Senhor, no nosso propósito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau. Até o próximo dia de leitura. Olharei pro alto, de onde vem socorro.